Você não tem nada a ver com aquela excelentíssima senhora do Roberto lá não, né? Vocês já se encontraram, já conversaram uma com a outra? Já? Separadas ao nascer, eu preciso de encontrar e ver o que faz, né? Quando vocês aparecerem no lugar, precisa aparecer com coisa diferente, porque senão vai haver confusão. É, não é? Hein? Hoje já estão de azul aí. Tudo azul. Existe dessas coisas. Agora, o que é bacana é que as duas são bonitonas, cheias de vida, tal, grandes galoas. Isso aí é que eu sei. Tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 11 de setembro de 2009, sexta-feira. O verbete é 1322, 8 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é bem-estar. A especialidade é homeostaticologia, quer dizer, do bem-estar, né? Da homeostase, homeostasia. O bem-estar é o estado íntimo resultante da satisfação das necessidades naturais, com a reunião das condições físicas, extrafísicas e morais, capaz de facultar a existência agradável da consciência plenamente satisfeita com a própria sensação de segurança, conforto e tranquilidade. Aí vem então, bem-estar animal, bem-estar social, as fontes intrafísicas de bem-estar, o estado de bem-estar, a situação agradável do soma e da consciência, a autorresponsabilidade na instalação do bem-estar pessoal, a autorresponsabilidade na contribuição para o bem-estar social, a alegria de viver, a vida sadia e higiênica, a conquista do pé de meia, a posse dos haveres suficientes para a comunidade, a comodidade da vida, a eutenia. Isso aí seria bom. O chefe aí ele vai procurar para ver o que é isso. Você já estudou, porque isso aí é da filosofia. O aprimoramento do prazer, é isso mesmo. Do prazer. Bem-estar. A evitação inteligente do comodismo regressivo, as atribulações, vicissitudes e percalços da vida humana colocados em plano secundário. Agora, nós temos aqui uma série de condições e tem diversificação. Há categorias diversas de bem-estar íntimo. 7 grupos sociais ambivalentes capazes de atuar como núcleos de sabedoria. Nós relacionamos aqui nas ambiguidades. Também falamos sobre a identificação com a subhumanidade que sobressai 2 fatos: o símio e o homem. Também os elementos do bem-estar, quando social ou grupo carne, que exigem a inclusão de múltiplos elementos especializados. Eu dou 4 deles aqui. Também na perspectiva da situação, na paracronologia, os fatos que ocorrem algum dia, ou que vão ocorrer algum dia, na melhoria e ampliação do bem-estar do homem nessa escola hospital da Terra. Eu coloco 11 fatores que podem sustentar isso aí. Agora, nós temos aqui uma bibliografia especializada com 31 fontes. E a frase enfática: quando falamos sobre a paisagem alegre, é tão somente um recurso poético externo. A verdadeira alegria e o bem-estar estão na intimidade do micro-universo consciencial. Você desfruta de bem-estar ou mal-estar na vivência da existência multidimensional da própria intraconsciencialidade? Desde quando você vive assim? Eu acho que dentro dessa era da fartura, muita gente aqui se dá bem. Nós não estamos num país que é de guerra,
há uma certa pacificação. O Brasil, sob esse aspecto, é fora de série, é abençoado. Gostaria que o senhor confirmasse se posso dizer que o atributo consciencial disciplina é muito importante para o processo evolutivo de uma consciência ou consciência, que, sem esse, os demais atributos não acontecem, ou se acontecem, não estão em sua maior expressão. Aí eu digo para você, sim, sure, of course, yes, de acordo, claro, perfeitamente, exatamente. Agora, veja, a disciplina aí no caso é auto-organização, é o método de viver, é aquilo que eu sintetizo através de hábitos sadios e rotinas úteis. Meses antes de começar o CPC, do qual fui aluno, comecei a ter insônia de madrugada. Agora participarei da imersão progestoterápica, que acontecerá entre 13 e 15 de novembro. Comecei a ter de novo a insônia. Gostaria de saber do senhor como posso mudar isso. Primeira coisa, aí tem algum processo, não só psicológico, possivelmente tem algum problema extrafísico. Agora, você tem que ver o seguinte, você está querendo reciclar, está querendo mudar, pode ser que seja assistência. Agora, se você não se sente bem, se isso está incomodando muito você, quer dizer que tem boi na linha, assédio. Você que tem que saber a sua real situação no caso. Eu estou dando as dicas que a gente vê assim, a grosso modo é isso. Somente hoje, aos 23 anos, decidi minha profissão. Quero fazer medicina. Gostaria que o senhor comentasse sobre a relação entre bem-estar e escolha profissional. Se possível, contasse algo referente ao seu processo de estudo e seu ingresso na faculdade de odontologia e medicina. Olha, meu caso não tem muita novidade, não. Eu falei desde pequenininho que queria estudar a cabeça, quer dizer, o que a gente pensa, a personalidade, a pessoa, a consciência. Agora, para estudar isso, eu preciso fazer assistência aos outros para você fazer pesquisa. Então, eu pensei desde o início que o melhor caminho para mim seria a medicina. E se fosse uma coisa boa, estudar psiquiatria, por exemplo. Então, eu fiz primeiro odontologia, porque não havia lá onde eu trabalhava, e a minha condição era muito positiva, eu ganhava os estudos e trabalhava, foi eu que paguei meus estudos. Quer dizer, eu fui, no caso, self-made man. Eu mesmo me fiz com a história toda do meu trabalho. Agora, minha mãe me pediu para entrar na maçonaria. Quando eu completei a idade certa, eu entrei. Fiquei 6 meses na maçonaria e pedi o kit plus. Meu pai me pediu para fazer odontologia, porque ele era dentista, já tinha um consultório arrumado, era fácil de seguir a vida, e eu era o mais velho, tinha que cuidar dos meus 2 irmãos, minha mãe e tal. Então, o que eu fiz? Atendi a minha mãe e atendi meu pai, fiz odontologia. Mas, quando eu estava terminando a odontologia, faltava 1 ano, eu mesmo ajudei a instalar a faculdade de medicina. Eu já estava me formando em odontologia quando estava acabando. Então, com isso, eu terminei o curso de odontologia e entrei logo na medicina. Agora, eu sempre gostei do processo de estudar. Não tive problema nenhum com isso, com estudo nenhum. Nunca fiquei na dependência de nada, nunca tirei nota, assim, vamos dizer, desclassificada em qualquer coisa. Eu sempre tive facilidade para estudar. Agora, em vista disso, eu queria até estudar mais. Não fiz diretamente a psiquiatria, porque eu fui ver a psiquiatria, não valia a pena. Eu fui assistente, fui monitor da cadeira de psiquiatria. Para vocês terem uma ideia, seria bom eu falar isso, o meu professor de psiquiatria oficial, com o passar do tempo, quando ele chegou mais de idade, já estava para aposentar, ele deixou a psiquiatria toda e a medicina e começou a frequentar meus cursos. Ele sentava na frente. Meus cursos. Era o meu professor de psiquiatria, muito mais velho que eu. Naquela ocasião, eu lembro dele, com a idade, já estava com a face toda assim de pergaminho, de idade. Uma grande personalidade, doutor. Agora,
Isso tudo mostrou que eu estava certo, que o meu próprio professor veio para mim, não foi eu que fui para ele. Eu não sei se você está entendendo aí do que eu estou falando. Então, veja, o problema nosso é dedicar aquilo que você gosta, aquilo que pode te ajudar. Agora, eu quero te dizer, francamente, com todo realismo, o processo do curso de odontologia, de medicina, os cursos que eu fiz fora do Brasil, as coisas todas que eu vi fora, no Oriente, na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso foram atividades meios, não foi atividade fim. A minha atividade fim é estudar o processo da conscienciologia, mas eu sabia que não tinha nada por aí que pudesse me enriquecer naquilo que eu queria, que eu tinha que fazer o meu show solo, caminhar por mim mesmo, fazer minhas pesquisas, etc. Foi o que eu fiz. Agora, dedique-se ao processo, que medicina é uma grande carreira, é uma das melhores que a Terra pode oferecer para as pessoas, porque você é obrigado a assistir os outros. Você ajuda os outros querendo ou não. Se você for trabalhar com medicina, é isso. Seja qual for a área. Sempre é assim. Agora, gente, hoje eu queria lembrar para vocês que há 8 anos eu vi lá a explosão lá do World Trade Center, dia 11 de setembro de 2001. Foi nesse dia, 12h40. Nessa hora a gente estava na rua lá, vendo o negócio, um cheiro de cadáver, tudo quanto era lado. Nós chegamos lá de madrugada e algumas horas depois o negócio aconteceu. Eu e a Graça vimos isso tudo de perto, faz 8 anos. E eu falei assim, o mundo vai ser diferente depois disso. Isso aí é igualzinho ao Auschwitz. Depois de Auschwitz a coisa mudou. Essa tentativa aí de terrorismo, etc. Morreram mais de 3.000 pessoas naquele dia. Fora os outros que foram morrendo depois. Eles falaram em 2.900 pessoas, mas parece que foi mais de 3.000. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Existe aqui a 11ª imersão heterocrítica de obra útil. Está muito bem feito aqui, ó, tem um impresso sobre o assunto. É do dia 30 de outubro a 2 de novembro. Quem nunca assistiu esse curso, comigo e com eles aí, com o Loche e o Antônio, vocês dividem ir esse curso agora, tá certo? Quem nunca foi? Tem alguém aqui que nunca foi nesse curso? Se tem alguém, então, você já se inscreveu? Se você não participar disso aqui, vai ter briga comigo. Tá certo? Você se prepara, pode escolher aí as armas, nós vamos ter um duelo. Tá certo? Ontem eu conversei com o J. Vasconcelos, José Vasconcelos o nome dele, né? E ele está muito animado. Ele leu o nosso artigo que foi publicado na revista Consciência, fazendo a crítica ao livro História Universal da Destruição dos Livros, e ele achou a gente muito técnico, ele está muito interessado. O pessoal do Jornal da Cognópolis vai fazer uma entrevista com ele para colocar aí no próximo jornal. Isso aí é o máximo. E ele me falou que o presidente do Movimento Nacional de Democracia Direta, que é uma derivação aí da democracia pura, também se interessou muito pelo evento e está se programando para vir junto com ele. Isso vai ser o máximo. Fala com ele que nós somos a democracia plena, direta, pura. São os nomes que eu uso. Plena, direta e pura. Agora, você... Eu lembrei, foi o primeiro curso que eu fiz contigo. Você acabou lá com o Geraldo, lembra do Geraldo Medeiros Júnior? Isso aí é 1990. Pois é, mas isso já faz muito tempo. Mas não é esse, não. Não, foi sim. O primeiro foi com o Cury. E o Cury agora entrou na política. Você sabia que o Cury entrou na política? Não, isso foi em 1990, antes de 90, lá na Glória. Lembra que o primeiro livro, Relato de um Projetor Extrafísico, do Geraldo Medeiros. Você que deu o curso, a gente acabou com... Não. Geraldo Medeiros Júnior. Era o primeiro livro dele, Relato de um Projetor Extrafísico, lá na Glória. Mas isso aí foi outro. Não, esse meu tem... Agora, você tem que participar desse curso, tá certo? Senão vai ter comigo. Eu vou te puxar as duas orelhas simultaneamente. Não, você não lembra que você teve esse curso? Eu vou te colocar com a orelha de abano.
Não foi heterocrítica? Foi. Estou avisando. Não foi? Agora, outra coisa aí, já que o Antônio está aí, Antônio, aqui está, li o livro, fiz pequenas anotações, que o livro está muito bom, e anotei aqui também mais umas palavras, se você quiser incluir. Você olha isso, se você não entender depois, você me fala. Vamos em frente com esse trabalho. Agora, eu queria saber o seguinte, eu recebi aqui um convite do Ten Simeone, que está fazendo um convite para a exposição fotográfica dele, amanhã, 12 de setembro, lá no Salão de Exposições da Fundação Cultural, a partir das 20 horas. Queria saber se alguém podia aparecer lá e me representar perante ele. Eu fiquei conhecendo ele aí num evento, e ele mandou o convite para mim, amanhã à noite. Alguém vai sair amanhã à noite aí? Que horas vai ser? Fundação professor? Cultural, 8 horas da noite. Eu conheço ele, tive a oportunidade de Você conhece conhecer ele. ele? Posso dar um pulo lá, se for o caso. Vai lá. E leva esse convite. Agora você fala que você é minha representante, minha fiel prima. Tá certo? Minha prima que está lá, tal, etc. Fala para ele. Estamos aí para participar, ver as fotos todas, como é que são, tal. Parece que o trabalho dele é bem feito. Eu fiquei conhecendo aí com calma ele aí um dia que teve aí um evento, a gente viu. Simpático, bom, parece que é interessante. Eu já vi também a propaganda dele em jornal, já apareceu, estavam falando sobre isso. Gente boa, Vale a está pena. escrevendo há um tempo já. Você está querendo falar alguma coisa aí que você está com? Não, na realidade era uma dúvida sobre o heterocrítica. Lembra que eu mencionei que ia trazer um grupo de umas 10, 12 pessoas que queriam conhecer o CIAEC pela primeira vez, e vai coincidir justamente com essa data. Minha pergunta é se o senhor acha que seria interessante, então, o pessoal está participando do curso, como primeiro contato. Como é que o senhor vê isso? Um primeiro contato, assim, da Conscienciologia, direto no heterocrítica, fazer o curso todo. É interessante, né, todo esse processo. Agora, o primeiro contato, às vezes a primeira impressão, a pessoa guarda, isso ajuda, mas agora eu preciso de ver o que aconteceu depois, quais os dividendos que deram, né, o trabalho. Nós temos que ver por aí. Agora, o Heterocrítica é um curso que eu bolei, que na realidade não é meu, é um processo que eles estudaram, é um problema do enumerador com a turma lá. E eu coloquei em prática de uma maneira muito rígida. E eles estão seguindo essa rigidez, o rigor que a gente estabeleceu. E tem dado resultado. O que ainda é engraçado é isso. Por exemplo, o Cury, que a gente chamou, que participou da gente, foi um sucesso. A vida dele mudou toda. Ele agora vai entrar na política. Vamos ver o que é que vai dar. É o mesmo partido da nossa amiga lá, na Marina, é o mesmo. Ela falou que lê todos os livros dele, falou para ele. Mas uma coisa, o curso realmente ele atinge o objetivo. Quando a gente faz, você sai de lá com o mental soma bem mexido. Você sai de lá com vontade de ler, o curso vai fundo mesmo nessa área que é o objetivo proposto. Então, vale a pena. Muito bom isso. É interessante a situação. Mas agora, o bem-estar aí, hoje vocês têm muita coisa para estudar o bem-estar. A gente tem aí uma expressão que eu falo há muitos anos, que é o seguinte: a gente veio ao mundo para ser feliz. Quem gosta de falar que a gente veio ao mundo para sofrer é religião para poder dominar as pessoas. Isso é uma besteira. O problema é que a gente veio para ter satisfação. Uma pessoa que procura ter uma vida relativamente confortável, ela não está errada, isso não é egoísmo. Isso faz parte da própria vida, faz parte do serviço. O problema desse é que ela não invada os direitos das outras pessoas, ela está certíssima, ninguém pode falar nada. Então, essas coisas em matéria de bem-estar, a gente tem que levar em consideração esse aspecto fundamental, essencial, o problema isso que o povo chama de felicidade. Mas, Arlindo, o que você quer depor no tribunal hoje? A primeira coisa é a eutenia, que é aprimoramento do bem-estar, né? Você tinha perguntado da saúde do ser humano,
a fim de melhorar as condições de vida. Isso aí é origem grega, né? De abundância, plenitude. Agora, é a plenitude da vida. Plenitude. Agora, aqui eu estava vendo na página 21 a questão da serenidade, né? Serenidade na voliciologia. A serenidade do Homo serenidade, sapiens serenis, dentro da serenologia, independe dos pré-serenões. É uma mera questão evolutiva. Agora, o serenão, a própria serenidade do serenão já é o bem-estar? Esse é que é o verdadeiro bem-estar. A verdadeira felicidade é a evolução lúcida, a inteligência evolutiva. Esse é que eu sempre achei que é a verdadeira felicidade. Agora, isso só nasce através da interassistencialidade. Então, por exemplo, é impossível uma pessoa ser feliz só ela. É igualzinho aquela pessoa, por exemplo, você não vai ver uma pessoa que fica gargalhando sozinha. Geralmente, para soltar uma gargalhada, tem que ter plateia. Isso é da natureza humana. Então, uma pessoa mesmo realmente feliz, ela não é isolada. Quando ela está isolada, ela é autista, ela é deprimida, é deprê. Entra na depressão, que eles falaram, hoje mesmo estava vendo na televisão, é a chamada doença que está na moda. É o mal do século. Mal do século XXI. É a deprê. Outra coisa que eu também como pergunta, porque aí na SOCIM em geral eles colocam bem-estar, que na verdade não seria bem-estar. Por exemplo, a pessoa, bamburrologia, assim, a pessoa ganhar muito dinheiro e outras coisas, o hedonismo em si, que é até colocado aqui, seria uma forma, perto desse bem-estar, do equilíbrio aí do serenão, ele é quen-quen, ou às vezes nem é. Vejo, o melhor bem-estar do ponto de vista prático para mim, é a pessoa que vê que a vida dela está exitosa devido aos resultados dos seus altos esforços. Então a pessoa... Agora, o que eu vejo também é o seguinte, se uma pessoa ela se organiza, que é aquilo que a gente estava falando sobre a auto-organização aqui, ela vai ter um processo de acumulação de bem-estar, cada vez mais, com todos os tropeços, vicissitudes, percalços que ela tem. Ela supera isso. No meu caso, por exemplo, eu sempre me julguei uma pessoa mais ou menos, vamos dizer, de relativo bem-estar, porque eu mantenho esse bem-estar comigo. Agora, o problema todo é pessoal, antes de tudo. Mas é um pessoal que depende dos outros, depende do ambiente, da mesologia, o que você faz, quais os seus interesses, seus objetivos. Agora, essa é a verdadeira felicidade. O mais, bobagem. Felicidade não é fugir, ir para uma ilha e ficar lá, não. Tem que ir para algum lugar que tenha gente. O equilíbrio... Todo isolamento absurdo acaba criando problema. Agora, uma pessoa, por exemplo, você pode fazer isolamento relativo se você tiver parapsiquismo. A maioria ainda não tem, nem pensa nisso. Porque com parapsiquismo a pessoa deixa de ser faroleiro. Ela vai ter autoconsciência. Porque o faroleiro é uma pessoa que é isolada, só tem assediador em cima dele se ele não tiver cuidado. Mas como a intenção dele é boa, ele está iluminando os outros, vem as consciências iluminadoras também para iluminar o caminho dele lá dentro, mesmo ele isolado. Mas ele tem que criar um ambiente no farol, na ilha. Entende? Então, o que eu vejo é isso. O ideal mesmo do bem-estar é uma comunidade. Então, por exemplo, o condomínio. Você sabe, condomínio também vem dos gregos, o negócio é muito antigo essa palavra. Agora, o condomínio, quer dizer, aquilo é o com, quer dizer, com é o domínio com você junto, dentro da situação. Esse que é o condomínio, o domínio comum. Agora, esse domínio comum, então, é que foi mal interpretado durante séculos e séculos, etc. Tal. É o problema, por exemplo, do feudalismo, a monarquia, que era o domínio, aquilo olha, meu
reino, meus domínios, o sol não se põe no meu domínio, quer dizer, besteira, não é por aí. O condomínio tem que ser esse que é o verdadeiro comunismo, o socialismo, a mega fraternidade. É esse que é o caminho do Estado Mundial. Então, a hora que nós fazemos aqui a Cognópolis, o bairro Cognópolis, eles começaram a chamar, não fui eu que dei o nome de bairro do saber, isso foi o jornalista. Então, o bairro do saber. Na hora que vem o bairro do saber, a sabedoria maior que nós temos aqui é a criação de muitos condomínios. O bairro é onde tem mais condomínio aqui, já tem uns 8, né, funcionando. Isso vai aumentar cada vez mais. E outra coisa, é o maior bairro da cidade. Sendo que essa cidade é a maior das 3 que tem por aqui. Ou das 8, se você for falar da grandona, a maior é essa aqui. Então nós vamos ver que a Cognópolis é uma terra, um oásis, é uma ilha, que a gente procura manter o bem-estar. Às vezes é difícil, a gente tem que brigar aqui nas nossas ideias, debates, faz parte do serviço. Mas é com bem-estar. Ninguém saiu aqui com um tapa na cara até agora, esses 7 anos que nós estamos trabalhando. Então, há um bem-estar relativo. Que as coisas mais difíceis que tem é um debate tranquilo. Um debate que o povo saia sem maca, sem ambulância. Aqui nós nunca precisamos de maca nem de ambulância, seu máximo. O equilíbrio íntimo, colocando como pergunta, seria um indicador do bem-estar também? Mas o equilíbrio não é propriamente o bem-estar. Não é bem-estar, mas ele embasa o bem-estar. Agora, quais o tipo de equilíbrio também? Você tem que ver que tem muitas modalidades de equilíbrio. Né? Equilíbrio também aqui do nosso, da consciência. Agora, o que eu vejo é isso. A equilibriologia é o estudo vamos dizer, da holomaturidade, que dá, de fato, o problema da lucidez da pessoa e, vamos dizer, a pacificação íntima. A pacificação íntima, essa harmonia interior, é a base do bem-estar. Eu falo aí sobre harmonopensenes e harmonopensenidade. Eu vivo falando nesse negócio. Isso tudo é o problema do bem-estar. Agora, as pessoas, geralmente, elas vivem com predomínio ou do bem-estar ou do mal-estar. Em certos lugares que você chega lá e a maioria tem um predomínio de mal-estar, é besteira morar lá, né? Não é o ideal morar num lugar desse. Agora, por exemplo, quando a gente escolheu vir para Foz, aqui tem as 7 energias básicas em alta potência. E outra coisa, é um local de turismo. Turismo quer dizer férias, bem-estar, alegria. Olha só, é aposentadoria. Então, a certo ponto, a cidade é disso. Com todos os convenientes e inconvenientes, ela tem muito mais conveniente do que inconveniente. Agora, o que eu vejo é isso, bem-estar. O bem-estar real mesmo, isso que a gente tem que pôr na cabeça, é o saldo na nossa ficha evolutiva pessoal. Se o seu saldo é azul, está ótimo. Se ele está vermelho, há um mal-estar permanente a partir da sua ficha. Aquilo destila, entende? Alguma coisa que incomoda. Mesmo porque o saldo ruim vai dar melim, melex, né? Aí é um mal-estar para caramba. Agora, a melim, o que é a melim? A melim é a aposentadoria do mal-estar. Quando a pessoa se aposenta e ela cultivou o mal-estar durante muito tempo, ela entra em melim. Agora, depois ela recebe o galardão do Melex, né, quando dessoma. Agora, veja, quanta gente ainda é envolvida com isso. E não adianta você querer fazer estupro evolutivo.
É a pessoa que tem que melhorar com isso para chegar. Então, o bem-estar tem um preço. E esse preço nasce da intenção da pessoa. Se a intenção não for favorável ao bem-estar, não há bem-estar. Então, o bem-estar, ele é gerado a partir da vontade e da intenção. Eu posso dizer que, no nosso nível, o completismo seria a geração do melhor bem-estar. Mas tem gente aqui que tem mais, eu não estou falando ganância, mas tem mais aspiração. Eles não querem apenas um complexo. Eles querem uma coisa maior, né? Assim, dispersidade, né? Ultrapassar o complexo. É lógico. Dispersidade. O processo, por exemplo, do FIEX, já pensar na semiconsciencialidade. Eu mesmo estou incentivando isso, quer dizer, eu estou criando o problema para vocês. A hora que a pessoa sente que ela está com tudo, eu venho com outra ideia e crio um problemão para ela. Aí aparece o negócio do nosso amigo, fica sem dormir, cada reciclagem. Então, o máximo seria ultrapassar os 100%. O máximo é a Maximorex, né? Ultrapassar os 100%. É uma moratória máxima moratória, Morex. Isso aqui é o ideal. Eu acho que muitos aqui, vão passar e chegar na Maximorex. E outra coisa, a hora que eu falo isso, eu não estou falando que só porque tem uma Proex pequenininha, não é isso. Entende? Mesmo a Proex mais avantajada, mais consistente, entende? Mais intensa, né? Eu estava vendo num filme que a moça muito bonita, o rosto, aquela coisa toda. Então a outra fez um comentário com ela sobre o processo. Não, você até é uma moça, parece bonita, moça bonita. Ela falou assim, não, eu não sou bonita, eu sou intensa. Isso é a última dos americanos que eu li. Eu não sou bonito. E eu já conhecia outras nesse sentido, que além da beleza existe um negócio muito mais sério e mais generalizado, que é uma pessoa vistosa. A vistosa, isso todo mundo usa já há muito tempo. Mas agora essa da intensa, agora você sabe, intensa, isso aí é de vida do cinema. É aquela atriz ou ator que tem muita intensidade na sua performance, no modo de atuar. Ele é intenso, o rosto, o modo, tal. Ele é intenso. Agora, a beleza intensa desse jeito, isso aí é muito raro de usar. Eles usaram agora no filme. Agora, a dona, ela tem uma cara esculpida, é bem feita. Tudo certinho, todos usando. Qualquer coisa que filmava a cara dela saía bem. Mas agora, coitada, já estava cheia de marcas assim, ó. Você via que a vida dela foi cheia de coisa. Tinha umas depressões na cabeça, você via direitinho na filmagem, close. Essa é intensa, mas realmente, outra coisa, não é má atriz, não, é boa. Quer dizer, então, essa intensidade da personalidade, ou ela é depressiva, ou ela é de bem-estar. Então você tem uma intensidade o quê? Cada amante, agora a gente pode perguntar, qual seria a intensidade da Margarida? Vamos ver, ela é intensa. Nós que temos uma opção dessas atrizes aqui não é bem atriz, porque elas estão desempenhando o papel real aqui, tem uma porção de moças, senhoras muito intensas. Mas aqui mais uma intensa que vai falar. Professor, eu achei interessante aqui a página 22, questão da prospectivologia. Né? Eu achei os itens... os 11 fatores toques aí, de né? refinamento, né? Detalhe, isso aqui está bem fundo nos detalhes, né? Que são significativos. A gente está falando como é que nós vamos passar da escola ao hospital e colocar a escola na frente do hospital. Pois é.
Agora, o item 7 é complexo, né? Supressão da pobreza por toda parte, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Isso aí né? é a última coisa a ser feita, né? Que vai conseguir. Tem gente que quer ser pobre, não tem jeito de melhorar. Por exemplo, um toxicômano, ele não quer ser rico, ele quer ser pobre cada vez mais. Ele está acabando consigo mesmo. Todos os fronteiriços ao suicídio são problemáticos. É o toxicômano, é o fronteiriço ao suicídio. São as pessoas que provocam o suicídio lento. Então, quer dizer, na realidade, a gente vendo sobre o seu ponto de vista, então, as drogas são bem anteriores à questão da supressão da pobreza, né? Porque isso tudo leva ao... A pessoa se afunda total. A gente teve contato, infelizmente, com pessoas... Por exemplo, o hospital, a última coisa que vai ser suprimida vai ser o processo de toxicomania. Eu queria falar... É a doença básica da humanidade hoje. Quer dizer, que é o assédio maior, o mega assédio da humanidade é a droga. Sobre isso, justamente, eu estava querendo desde o início da tertúlia perguntar, aquele processo que eu mencionei algumas tertúlias atrás, a clínica de recuperação de dependentes químicos para Foz do Iguaçu, de cunho particular, ela aos pouquinhos está sendo encaminhada. Então, acho que tem bastante chance aí de dar certo, de abrir as coisas, porque aqui na cidade não tem nada, né? Tem, assim, Secretaria Antidrogas, pessoal que ajuda, né? A Juventude Antidrogas, mas essa área mais fundo menos é carente. As coisas estão começando a aparecer em Foz. Você sabe que ontem eu estive com a principal responsável pela instituição de assistência aos subhumanos aqui, né? Cachorro, gato, etc. Que é a Cristiane, a Cris Aracate, tem ajudado mais com a turma aí, né? Agora, ela esteve aí comigo para a gente conversar com calma, vendo as coisas todas, como é que são. Isso aí tudo é uma coisa que precisa aqui. Quer dizer, já começaram a atender com essa ONG, que é a ONG da assistência aos animais. Daqui a pouco eles vão assistir os animais assim de idade, igual eu. Então, vão fazer o crematório. Pouco a pouco nós vamos chegar lá, né? Cada um arranja o que pode. Né? Eu ainda falei com ela, falei assim, aqui não tem um crematório, precisava ter um crematório, por causa dos bichos que morrem. Entendeu? Ela falou que não tem. E os lugares que eles fazem aí, eles levam para um lugar, um aterro sanitário, não sei onde é que tem, e enterram os bichos. O ideal seria também ter um crematório para isso tudo. Sim. Com relação ao verbete, o bem-estar, nós poderíamos dizer, fazendo até um link com o que o Arlindo perguntou, questão da PROEX, dos trabalhos mais sérios, um dos primeiros indicadores, de maneira geral, seria que a coisa está caminhando, né? Seria um bem-estar mais profundo, mais... Agora, você pensa nisso tudo o seguinte, cuida da sua vida para você alcançar os níveis possíveis de evolução mais depressa possível para ajudar mais gente. Certo. Lembrando que as coisas vão só melhorar em milênios. Agora você não, você pode melhorar em séculos. Você está na frente da Terra. Isso é muito importante a gente pensar. Você pode chegar lá mais cedo. Séculos. Séculos. Mas nós aqui já estamos caminhando à base de séculos. Agora veja, eu sou uma pessoa tranquila dentro de mim, com algum bem-estar. Para fazer projeções seculares e milenares, quem faz prospectiva ou geralmente fala assim, para o ano que vem, para a próxima semana, para amanhã cedo. Eu não. Minha perspectiva é secular, é milenar, tranquila. Isso aqui é tranquilidade. Né? Como se eu conhecesse tudo, né? Uma pretensão danada. Quer dizer, mas dentro de mim, eu me sinto bem assim. Está entendendo? De prever minhas coisas. Não. Em séculos, eu sei que eu vou chegar lá, e vocês também. Você já pensou? Daqui 1000 anos, nós vamos conversar, todo mundo que está aqui, vamos conversar de novo para ver. O que é que vocês não vão mudar em 1000 anos? Porque da agora para frente, tudo vai ficar mais intenso. É o negócio da intensidade. Vai ficar tudo com maior intensidade. O curso intermissivo foi o fator desencadeante disso. Questão da confluência, né, professor? Que o senhor falou antes. E é o processo do sinergismo. Né?
aquilo há uma intensificação produtiva. Isso é muito importante. Agora, gente, quem é que está aí com bem-estar para exteriorizar alguma coisa? Serem bajuladoras, assim, em termos de bem-estar. Tem algum ponto específico? Bajuladora? É, que você fala bastante, né, da bajulação. O problema todo é arranjar um jeito de ficar, fazer média para obter algum objetivo, algum proveito, algum interesse, né? Alcançar alguma coisa. Agora, o problema de fazer média não é o ideal. Não é por aí. Agora, você faz média, mas indiretamente. A primeira atitude indireta de fazer média é o exemplo. Agora, a segunda é mais séria ainda. É o exemplo. O seu bom exemplo faz média com os outros. Você veja, com o passar do tempo, você começa a virar uma saga, uma lenda. É o meu caso, por exemplo, com a história em quadrinho, veja. É umas piadas isso que acontece comigo, eu morro de rir, né? 200 barrigadas de riso cada vez que eu vejo uma coisa dela. Agora, ó, tem uma segunda, que é a mais séria, que é o anonimato. Há um exemplo nos bastidores que ninguém está vendo. Então, a primeira é o exemplo ostensivo, que não dá para você esconder, que é a fase primária da exemplificação, ou daquilo que eu chamo de exemplologia. Agora, a segunda fase, a fase mais avançada, sofisticada, é a do serenão. A tendência nossa daqui, ó, por enquanto, ainda durante um período, vamos pôr aí, um século, 2, por aí, ainda vai ser ostensivo. Há um processo, então, de exemplarismo pessoal, que é o princípio do exemplarismo pessoal, o PEP, como eu chamo. Agora, vai chegar um ponto que isso vai amortecendo, vai fugindo, vai sumindo, e a pessoa entra num anonimato tal, e ela fica mais multidimensional, mesmo quando ela renasce. Porque as coisas são as seguintes, nós todos aqui temos um percentual de intrafisicalidade. Comigo aqui vocês estão aumentando esse percentual de extrafisicalidade. Então veja, vocês chegaram, vamos supor que tinha 90% de intrafisicalidade, 10% de extrafisicalidade. Com os nossos trabalhos aqui já está com 25% já de extrafisicalidade, 75% de intrafisicalidade. Uma pessoa, por exemplo, que é tenepsista, e ela se firmando com isso, a hora que ela amadurece, ficou madura na história, ela vai ter mais de 50% extrafisicalidade. Vai chegar um ponto que ela vai dominar isso tudo, vai entrar na semiconsciexualidade, ela vai ter mais do que isso. Então, você veja, o ideal seria que a gente tivesse assim 30%, 40% só de intrafisicalidade. De 70% ou 60% de extrafisicalidade, de multidimensionalidade. Mas esse percentual, ele realmente é diretamente ligado ao nível evolutivo, ou depende da profissão, da linha de progresso? Não é só o processo de nível evolutivo, é o problema da prioridade da inteligência evolutiva. Você acha, por exemplo, eu tenho um percentual qual? Meu, de extrafisicalidade. Com todo o meu turno mental somático, ainda sou pequeno nisso. Ainda é muito pouco. Entendeu? E ainda não estou assim, nesse ótimo. Não, eu não acho. Entendeu? Agora, eu estou no caminho, sou consciente disso. Só isso é um vantajão. Mas aí é isso que eu quero que vocês pensem assim. Mas no seu caso tem uma questão inversa. O senhor poderia, mas tem uma questão do seu trabalho. Não, mas veja, vocês vão passar pela mesma coisa que eu.
Os serenões todos passaram por isso. O transmentor passou por isso. Os revolucionários todos passaram por isso. Tem a fase, você está entendendo, da mantena. Aquele negócio lá o período, você está entendendo, de transição de um estado para outro, a fronteira. É isso aqui, ó, nós vivemos na mantena. Foz é o grande símbolo da nossa evolução. Você tem tudo, Foz é o grande símbolo da nossa evolução. Tem tudo aqui. As etnias são a ONU. Está entendendo? Tem uma natureza exuberante, que é o processo da multidimensionalidade. Tem tudo à mão. Tudo aqui. Agora, nós fizemos a Cognópolis aqui dentro. É dose, né? É dose, te aguenta. Agora não é de brincar. Enquanto você estava falando de bem-estar com a Fafá, me veio uma relação entre bem-estar e ansiedade, como se fosse algo assim, oposto, totalmente oposto, e esse bem-estar, assim, mas o problema a ideia da serenidade, é você calmaria. fazer uma prospectiva sem ansiedade. Uma prospectiva sem tremer. Uma prospectiva sem mudar os batimentos cardíacos. Não há taquicardia. Uhum. Esse aqui é outro. Agora, ó, vocês vão, inevitavelmente, vocês vão aderir a essa condição, querendo ou não. Esse é o caminho, não tem jeito. Contra fato, não adianta. Que, assim, de repente, e contra isso não adianta resistir. Uhum. Cedo ou tarde a pessoa joga a toalha, ela admite. Agora, todos nós vacilamos, hesitamos muito, você está entendendo? Uhum. Até admitir o processo, porque a gente queria uma coisa mais fácil. Até por isso que eu fiquei pensando assim, bem-estar, a primeira ideia que vem é euforia. E euforia é ansiedade, né? E aí, quando você começou a falar assim da perspectiva de projeção para daqui a um milênio, aí você nós já todos começa precisamos de euforia, nós todos precisamos de compaixão, nós todos precisamos de emoção. Isso faz parte da vida. Mas veja, tudo isso é perigoso. E a gradação? A euforia é perigosa, a compaixão é perigosa, e a emoção, o comocionalismo em geral é perigoso. Agora, então, o processo nosso é a maturidade do psicossoma. A maturidade de saber viver com o psicossoma maduro. Uhum. A maturidade de saber usar o psicossoma com maturidade. E a gradação essa que é a maturidade da maturidade. A gradação, sabe, para chegar dessa euforia, dessa... Pois é, mas agora, veja, vocês com o tempo, vocês vão fazer a perspectiva, todo mundo aqui vai fazer previsão. E vocês vão ficar cada vez mais realistas devido à autocrítica. Se a pessoa aumenta a autocrítica, as previsões dela são mais corretas, são mais reais, são mais realistas, elas chegam na realidade. Agora veja, se uma pessoa faz mais autocrítica, ela melhora a autoimagem, porque as nossas imagens são sempre deformadas devido a um processo de fábula, de imagística, de fantasia, de imaginação, no caso de onirismo. Então isso tudo tem que ser levado também a considerar. Né? Agora, o que eu vejo é esse. O processo filosófico, por exemplo, de vocês, ele vai se intensificar cada vez mais. Todo mundo aqui vai virar filósofo. Filósofo que eu estou falando, aquela pessoa que estuda o que é a sabedoria. Ela reflete mais isso. Então, a reflexão sobre a autocognição, a sabedoria, isso vai ficar cada vez mais intenso. Usando a palavra intensa hoje, para fixar para vocês. Vocês vão ficar cada vez mais intensos, intensas sobre esse processo, entendeu? Da reflexão do prioritário. Isso é a sabedoria aí. Então todo mundo aqui vai entrar na escola do Arlindário. Arlindarium. Você está entendendo? Todo mundo vai ter que entrar lá na...
que até um certo ponto entende como é que o processo no tempo, etc., que vão saindo, falando o que é, como é que é o nome. Não, vai saindo e você vai discutindo as coisas com todo mundo aí fora e tal. Que foi daí que apareceu depois o academo e a academia. Como é que chama? Ágora. Nós agora caminhamos para a ágora. Agora caminhamos. Da agora, ou entende? Para a ágora. Mas Esse me entende. só que temos que ficar no filósofo, né? Não, são as filósofas, que a maioria aqui é mulher. Filósofo. Então nós estamos criando uma escola de filósofas como nunca houve na Terra. As Amazonas não tinham uma escola de filósofos. O Wonder Woman, a Mulher Maravilha, lá naquela ilha só de mulheres, também não tinha escola de filósofos. Desculpa a nossa falha. As Amazonas, as Valquírias, por exemplo, a Valquíria lá do Wagner, você está entendendo? Aquele processo, toda a sinfonia lá, não tinha, hein? A cavalgada das Valquírias. Agora veja, aqueles Nibelungs, outra coisa, isso tudo aí, ó, nós já ultrapassamos. Hoje eu mostro aqui as minhas filósofas. Você veja, a maioria que trabalha comigo mais direto aqui predomina é mulher, não é homem, não. Eu já fiz o levantamento. Então veja, há uma escola de filósofos que o nosso excelentíssimo Sócrates, coitado, ele só falou em mulher que era xantipa, que era doida. O Platão, ele nem tocou nesse assunto. O Diógenes morava até sozinho, aquele cara era esquisito. E por aí vai. Você está entendendo? Agora veja, eu chego aqui e falo, Hannah Arendt, uma das maiores filósofas do século XX, mulher. Ela, desde que nasceu até que morreu, ela era mulher. Já como sério. Faz uma consideração sobre o bem-estar da nossa ágora aqui. Pois é. Não, a nossa ágora, ela é fora de série. Por quê? Ela tem uma cúpula amarela, dourada. Então o ouro, que foi exaltado desde a época lá do boi, sabe, ápice, você sabe, né? O boi ápice, aquele negócio todo, isso vem dos egípcios, tal, aquele negócio. Hoje nós temos uma cúpula para mostrar o que é o cérebro. Então, um espremedor de cérebro, não é espremedor de laranja, cérebro. A diferença entre a nossa ágora de Atenas é bem grande. Podia dizer qual a diferença maior? A diferença maior é que está faltando lá na entrada fazer a entrada lá com o triângulo greco-romano. Aqui está faltando. Isso nós ainda vamos chegar e fazer um dia. Vamos chegar lá. Isso aí precisa para chancelar o processo. Outra coisa, a gente tem que fazer isso em exaltação às nossas filósofas presentes e as ausentes e as teletertulianas também. Tudo é um processo. Mas veja, escola de filósofos, vocês ainda não pensaram nisso. Nós estamos fazendo isso aqui. Não é uma escola política de mulheres. Isso aí as Amazonas já tinham feito. As Valquírias também. E outra coisa, nós aqui não temos Valquíria. Você sabe, Valquíria, na verdade, mostra que ela é... Todas elas eram tipo nadadoras, tinha músculo aqui, bíceps, etc. Aqui não. A mulher é feminina, mas raciocina acima do gênero. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. Que é a filósofa acima do gênero. O salto da nossa ágora é tão grande que a ágora do passado vira pó. Mais graças às mulheres aí. Pois é, mas agora, então, veja, o processo todo é que a nossa ágora, ela tem mais água, é isso? Ela é mais caudalosa em matéria de ideias, etc. Tal. Hoje, com toda essa supercomunicação que nós vivemos, não dá, não. E outra coisa, qualquer coisa que hoje a gente vai fazer, se comparar com o passado, a gente sempre ganha. Porque você já começa lá em cima, já ganhando, né?
Passado é cadáver. Qualquer coisa que você fala do passado, você está fazendo exumação. Você está descadaverizando. É uma tentativa, né, de descadaverizar. Não adianta. A necrópsia nunca dá vida para o cadáver. Então, o negócio é agora. São essas personalidades que nós temos aqui. As nossas filósofas. Pensa nisso. Nós precisamos de pensar, por exemplo, eu estava pensando aí, tem que arranjar mais bustos, nós colocamos aqui de mulher. Aí já tem algumas boas, mas precisa pôr mais gente aí. Professora, aqui. Eu gostaria de saber sobre essa questão do bem-estar nos centros espíritas, né? O pessoal que passou pelo centro espírita, assim, por um tempo, sabe, pelo menos eu identifiquei isso, que o processo de desenvolvimento da mediunidade no centro espírita não traz bem-estar. Normalmente as pessoas começam a desenvolver essa tal de mediunidade, que eles chamam lá, que para nós é parapsiquismo. Como é que funciona? Muitas vezes as pessoas têm alguns problemas até de saúde e melhoram naquele quesito, mas no que tange o assédio, muitas vezes, esse processo de desenvolvimento aumenta. Esse processo aí muito fácil. A mediunidade dentro do movimento espírita, dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, do terreiro, do cantibó, qualquer coisa que você for colocar, nunca vai dar uma tranquilidade íntima para as pessoas. Por quê? Ela já vem para fazer a lavagem cerebral, subcerebral do povo todo que está ali. Você vai no Espiritismo, por exemplo, eles falam assim, olha, você deve desenvolver sua mediunidade. Então a pessoa fica presa lá dentro. Ela vira escrava, lavada cerebralmente pela federação, pela instituição. Você está entendendo como é que é? J. Cristo, Allan Kardec, aquilo, ó, bitola a pessoa, acabou. Agora veja, isso tudo por quê? Porque é seita. Seita, religião, a iniciação, é tudo processos de dogmática. Sendo dogmática, a pessoa não tem liberdade de desenvolver. Agora, o que é a mediunidade, o parapsiquismo? É um desenvolvimento pessoal. Se vem uma força externa e a pessoa admite aquela força externa superior a ela, primeira coisa que acontece, ela já se anulou. Então, por exemplo, eu vi isso tudo, o movimento espírita falava, mas dava até briga se eu continuasse com a minha argumentação, porque era irrespondível. Então eu chegava a pessoa e falava assim, olha aqui, eu vou pôr energia em você. Você sabe qual chakra que está sentindo? Ninguém sabe. No entanto, o cara está trabalhando com o movimento espírita há 25 anos, ele é médium. Mas ele não tem nada da energia que ele tem. Por quê? Para os espíritas, que são comandados por guias cegos extrafísicos e guia cego intrafísico, o ideal para o médium é o médium totalmente, vamos dizer, inconsciente, que não tem ideia nenhuma, que não tem a personalidade, que não tem nada. Ele é um manequim e acabou. Ele é um boneco de ventríloco, tem que repetir aquilo que vem. Quer dizer, tudo errado. Então a pessoa nunca desenvolve com autoconsciência o processo da multidimensionalidade nela. Agora, eu vi isso muito cedo, mas é que dentro do movimento espírita, quando eu entrei nas aulas de moral cristã, que aquilo se chamava de catecismo espírita, no centro espírita, eu já entrei já tendo retrocognição, já vendo consciente, já vendo tudo. Transcendi aquilo ali, né? Primeiro ano, lá com o professor Alípio, eu já falava as coisas, todo mundo me respeitava. Tinha o tio Vital, que dava passe lá, ele vinha, queria conversar comigo, eu queria conversar com ele, para saber tudo que ele tinha. Então, veja, a própria mediunidade, o parapsiquismo, ele dispensa, você está entendendo, os agentes externos sobre você. Você então começa a ficar universalista, aberto para fazer assistência a todos. Mas você não deixa a canga cair em cima de você. Agora, a canga religiosa, a canga da seita,
Não dá, não permite que a pessoa desenvolva, não tem saída para isso. Isso aí não tem jeito. Por isso que o povo perguntava, o que você acha? Qual a religião que vai predominar? Eu falei assim, nenhuma, isso tem que acabar. Agora, a gente tem que respeitar, o povo precisa disso. Mas a vida é assim, nós temos aqui vírus da gripe suína, a gente tem bactéria conosco, bilhões dela, cada um de nós tem. Eu faço assim, engulo, faço a deglutição. Eu acabei com uma porção de bactéria na hora que eu engoli. E nós todos somos assim. De modo que a vida é complexa, tem muitos princípios conscienciais de evolução. Começa por essas bactérias. Nós somos um ecossistema individualizado, mas não somos só a nossa consciência. A hora que a gente manifesta aqui, você mexe com bilhões ao mesmo tempo. Só de bactérias são bilhões. E o resto? Tudo que tem aí. Ninguém é sozinho. Agora, nessa questão, a hora que vem as cangas, além da canga da religião, existem as coleiras sociais do ego. Você vai a um clube, você entrou para o Flamengo, você não pode falar a favor do Botafogo. Você vai numa outra instituição, por exemplo, aí, de colecionador, tem que ficar daquele jeito. Você entra numa outra de alguma coisa, você tem que seguir aquela, entende? Isso são coleiras do ego. Um clube é uma coleira. Agora, de modo que o processo nosso é de libertação da escravatura. A Conscienciologia veio para mostrar isso, a libertação dos médios escravizados. A gente veio para fazer isso. Estão fazendo a libertação, 13 de maio para o povo. Mas agora é difícil, por quê? A maioria está enraizado com lavagem cerebral, e lavagem cerebral é uma das doenças psíquicas mais difíceis de ser eliminada. E outra coisa, nós não fazemos estupro evolutivo, nós não vamos usar uma marreta na cabeça da pessoa, ou vamos fazer uma tortura em cima dela para ela fazer uma reciclagem. Ela tem que reciclar a partir da própria resolução pessoal de mudança. Então, é que fica. A coisa muda. Pelo menos eu noto assim, porque muitas casas espíritas, eles têm aqueles atendimentos individuais, que a pessoa está lá passando por algum problema de saúde e procura um desses atendimentos para ir lá conversar com o médium, esse tipo de coisa. E às vezes o médium que está lá prestando esse auxílio, muitas vezes precisa de mais auxílio do que a pessoa que procura ele. Então, o que eu vejo assim é que... muito médico é vampiro. Ele não doa energia, ele chupa. Que tudo que eles sabem dizer, você ele tem que desenvolver a energia dos outros. Ele se mantém assim. Agora veja, isso aí a gente viu tudo, foi por isso que eu não fiquei lá. Eu tentei ver se mudar, mas você sabe, religião é a última coisa que muda, é o maior fanatismo que tem. Os dois maiores fanatismos existentes, primeiro é o da religião, segundo é o da política. Isso tudo muda. Vocês vejam bem, o comunismo já caiu, o muro de Berlim caiu, a própria Rússia, com todas aquelas coisas, caiu e caíram, né, junto. No entanto, tem gente que ainda está adorando ainda o Fidel Castro, que é aí um fóssil que ficou do processo do marxismo. Até hoje tem gente que quer levantar o marxismo de todo jeito. Olha o Hitler, com toda a loucura dele, está cheio de gente que é neonazista. Quer dizer, a natureza humana é assim. O bicho custa mudar, porque todo mundo, antes de ser homem ou mulher, foram subhumanos. Então aqui está cheio de crocodilo, de lagartão. Isso faz parte dentro da gente. É o que eu chamo de proto-reptiliano. Qualquer coisa súbita, aquilo aflora, aparece, vem à tona. Entende? Então, tem que ir com calma. Agora, o problema nosso maior é o seguinte, se você já entende isso, já viu isso, você já recicla a sua vida. Essa reciclagem que é importante. Quem chega na religião não quer reciclar. Ele se acomoda, é uma acomodação. Religião é
vamos dizer, um substantivo, que é a mesma coisa, que é um sinônimo, é acomodação. Quem é religioso é uma pessoa acomodada, porque ela tem um teto, ela não pode passar daquilo. Ela está dentro de raias. Ela só anda dentro daquela raia que a religião permite a ela. Isso é um dogma. É peremptório, é definitivo. Você não pode ir contra. Se você vai contra, você é indigno. Tem vários nomes para isso. Heresiarca, é uma heresia que você está cometendo, você é infiel, tem a opção disso. E outra coisa, as religiões com o tempo ficam de uma tal maneira que mesmo aquele que não é da religião, se ele fala alguma coisa contra ela, ele também é uma heresia. Então, veja, os dinamarqueses fizeram lá uns negócios contra o processo do Maomé. Houve uma reclamação mundial do processo. Isso é religião. Então, nós temos que entender isso aí. Quando é que isso vai melhorar? Agora, não podemos esperar de braço cruzado isso mudar. Vamos fazer força, movimentar nossos braços, trabalhar para mudar a gente, um petit comitê, fazer ilhas de bem-estar, que é o que nós estamos tentando fazer na Cognó. Nós não podemos esperar que a Terra vá mudar isso que nós estamos falando, só daqui milênios. Então, enquanto isso, vamos pensar que tem um serenão pela frente. O nosso desafio é o serenão. Se eles não querem, a gente quer. Vamos embora, tchau. Agora, vamos assistir tudo que a gente puder, etc. Agora, se nós aumentamos a nossa capacidade de assistência, isso é que é o verdadeiro bem-estar que nós podemos conseguir. Quer dizer, aumentar a nossa capacidade de fazer a interassistencialidade, que é o que a gente tenta fazer aqui. O processo da tertúlia, o objetivo dela aqui é justamente isso. Melhorar a nossa capacidade interassistencial, com isso nós vamos nos sentir melhor e vamos ter maior capacidade de ajuda, de auxílio. Professor, dentro disso que o senhor trouxe, então às vezes é preferível aquela pessoa que chega sem nenhum conhecimento de energia do que a pessoa que há muito tempo vem trabalhando com os tiques. O que o senhor acha? Seria o ideal a pessoa chegar até mais zerada, iniciar desde o zero, dentro das possibilidades, do que ela já vir... Que às vezes é mais difícil fazer a mudança, né, do vício. Agora, o problema nosso é estudar tudo isso e imprimir essas coisas nas nossas atividades, nos nossos atos, nas nossas ações. O exemplo disso, então, é que frutifica mais. Esse é o caminho. E outra coisa, pôr a boca no microfone, quer dizer, no micrófono. Boca no trombone, falar. Debater, expor, clarear, que é a tarefa de esclarecimento. Esse é o verdadeiro, vamos dizer, escopo, é a meta, é o objetivo. Agora aqui uma pergunta. Qual a avaliação do senhor sobre a questão da expansão da Conscienciologia, principalmente no Brasil, além da mesologia das regiões? O que mais entra em jogo, na sua opinião? Existiria resistência extrafísica, necessidade de reurbanização em determinadas regiões? Dou o exemplo do Norte e Nordeste. Sim, mas veja, o problema nosso não é trabalhar com regiões, é trabalhar com consciências. A consciência que muda a região, não é a região que muda a consciência. Então, nós temos que trabalhar diretamente com os interessados, principalmente aqueles intermissivistas, ou seja, os que fizeram curso intermissivo. O mais é de cambulhada, deixa para lá, não interessa. Com o tempo, isso vem, isso se manifesta, a coisa vai acontecer. Mas nós não devemos preocupar com isso. Nós temos que preocupar com o dia a dia, o dia de hoje, o aqui e agora. O que nós estamos fazendo? Qual o resultado? Nós estamos satisfeitos com o saldo? Como é que é isso? Esse é que é o caminho mais sério. Agora, o processo de expansão da Conscienciologia também, isso até um certo ponto é secundário. Vamos ver o que nós estamos fazendo aqui. O mais, vamos ver o que dá.
O caminho é o seguinte, a única coisa que eu digo é o seguinte, isso aqui é que eu sou tranquilo dentro de mim. O que nós estamos falando, tudo isso, essas coisas todas vieram para ficar. Não adianta, não vai ter força para combater isso. O processo está tudo marcado. Se amanhã, por exemplo, vamos supor, não é isso que eu desejo, eu estou só fazendo aqui aquele processo da programação, ou de um projeto, ou de uma previsão, ou de um plano, vamos dizer, absurdamente trágico. Vamos supor que tudo isso aqui exploda. Vai explodir, vamos explodir. Acaba tudo que está aqui fisicamente. Não adianta nada. Nossa consciência continua do mesmo jeito. As necessidades nossas são as mesmas. Vocês vão ter que estudar tudo sobre vocês mesmos, que é a conscienciologia do mesmo jeito. Então, não adianta. Ninguém vai poder fugir disso. Isso faz parte da evolução. Então, nós estamos trabalhando com os pilotis que sustentam a evolução. Isso é inteligência evolutiva. Não adianta querer substituir esse princípio por outro. A base é essa. Você pode mudar os nomes, pode mudar a semântica, pode se mexer, fazer o que você quiser, mas não tem jeito. Por isso que eu não quero persuadir ou convencer ninguém a respeito dessas coisas. Eu já vi essas coisas todas nessa dimensão e nas outras. Dentro de mim, isso é um ponto tranquilo, é pacífico. Eu não posso transmitir isso para os outros, porque cada um tem que viver a sua vida. A gente tem que respeitar os direitos das outras pessoas de pensar e sentir e viver. Então, primeira coisa, o bem-estar, antes de mais nada, é individual. Depois é que ele é grupal. Pensem nisso. A evolução, antes de tudo, é pessoal. Depois é que é grupal. O serenão, às vezes, era marido ou era esposa de vocês em vidas anteriores. Vocês estão aqui como pré-serenonas e pré-serenões. E lá, aquela mesma pessoa que entrou na escola aí com vocês, já se formou. Ela já se formou. E vocês estão aqui, batendo carteira. Bom, Sim. não é aqui. Na página 18, só pegando o gancho aí do processo da religião, na terceira linha de baixo para cima, fala um pouquinho sobre a evitação inteligente do comodismo regressivo. Você já falou? Esse comodismo da religião. O problema todo é o seguinte, veja só. A evitação deve ser feita depois que você ajudou. Se você viu que não deu jeito, você não pode estar perdendo tempo com amizades ociosas. Então você deixa. O meu processo do movimento espírita era uma amizade ociosa. Porque as pessoas, eu não podia ajudá-las mais do que eu já tinha ajudado. Eu trabalhei lá dentro 28 anos. Eu tinha que parar com aquilo, para fazer o meu caminho um pouquinho na frente. Eu não queria ficar dentro de uma escola do pré-maternal. Eu queria caminhar para o curso secundário. Então, veja, isso tudo é o processo do comodismo regressivo. Agora, esse comodismo regressivo não é só da religião. Eu falei da religião. Mas tem, por exemplo, dentro da filosofia. Tem dentro da ciência acadêmica que está por aí. Eu também deixei. Eu não sou marx-dissidente apenas de espiritismo, não. Eu sou da própria universidade, os processos filosóficos. Empresariais. Pois é, o empresário, o processo todo, você está entendendo, a gestão. Então, veja, tudo isso eram atividades meios. Para eu chegar na minha atividade, fins. Essa que é a diferença da história aí toda. Agora, veja, eu falo para vocês a minha realidade. Agora, outra coisa. Um dia desse, uma pessoa me perguntou aqui no CEEC, Walter, quando você era mais moço, você sabia que um dia você tinha que expor do jeito que você se expõe hoje? Eu falei assim, sabia.
Então, tudo que eu fazia, eu falei assim, não, eu posso guardar isso, vai ser isso que a gente chama aí um bordão didático. Vai servir como, né, uma peça pedagógica, para falar, um causo. Então, eu já, naquela ocasião, já pensava no COSER, entende? Você tem que ser, é o meu caso. Vocês já viram que eu tenho caso para a maioria das linhas de atividade que nós tocamos aqui, os assuntos, a coisa toda, tem caso. Agora, eu vi isso tudo, então procurava, e eu quero ver se eu chego o dia que abrir a minha boca para expor a minha realidade, eu não tenho nada para esconder. Quer dizer, eu não guardei nenhum quarto que só eu tenho a chave. Eu sei. Tudo eu exponho. Você está entendendo? Porque eu já pensava desse jeito. Agora, isso me cria um problema danado, sempre criou, né? É o problema da plateia, né? Tem gente que quer que você coloque primeiro a emoção na frente. Sim. São pessoas apaixonadas, são pessoas fanáticas. Tem gente fanática, às vezes, por causa da minha condição, por mim, com a situação toda. Eu passei por isso tudo, isso me dá um trabalho danado, até a pessoa entender. Então a pessoa quer que eu não coloque essas ideias, nem esse trabalho, e nem o povão acima dela. Ela tem que vir em primeiro lugar. Você está entendendo? Sim, entendi. Então esse processo egóico, afetivo, emocional, ainda tem com muita gente que eu conheço, está comigo aí e tal, tudo isso. Há ciúmes entre eles. Você está entendendo? Entre os vários escalões. Então, veja, eu vejo isso tudo. Agora, é lógico que com o passar do tempo, essas coisas vão acumulando. Eu só advirto vocês mais uma vez. Estou alertando vocês mais uma vez. Quanto mais vocês ficarem de idade, mais isso vai acontecer. Vocês se preparam. É inevitável. Gente que não... Aqui. Eles entendem você, mas não querem entender. Eles podem entender do ponto de vista teórico, mas na vivência eles não querem saber disso. Então, isso tudo ainda tem demais, a gente tem que entender. Uma das coisas mais sérias que eu vi, Djalma, desde que nós fizemos o Instituto, foram as pessoas mais maduras, mais veteranas, que estavam comigo há mais tempo, de entender que a ideia, quando ela vai para o povão, para a população e a parapopulação, entra na coletividade, que aquilo é superior à minha pessoa ou à pessoa dela. Isso aqui é a coisa séria. É. Agora veja, a megafraternidade, a holofilosofia, a cosmoética, a inteligência evolutiva, tudo preza muito isso aí. Então, o processo da ideia básica é além da pessoa isolada. Então, o verdadeiro universal da ciência convencional, entende? É a ideia original, básica, redentora. Quer dizer, aquela que liberta, aquela que expande a luz, a consciência, que abre caminho. Isso é superior àquela pessoa isolada. Por isso que o serenão, ele já fica anônimo, porque não é a pessoa mais isolada, não. Ele some, porque ele quer se derreter, se diluir, se fundir na coletividade. Você está entendendo como é que é? Que é isso que lá no Oriente eles não entenderam, que eles achavam que a pessoa vai evoluindo, 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 chega num ponto que a consciência, então, desaparece na imensidão de todos, do todo. Bobagem, ao contrário. Ela desaparece lá pela serenologia, o anonimato da interassistencialidade, cada vez mais. Agora, então, você veja, a conscienciologia hoje, ela explica esses macetes todos da ciência grossa, da filosofia fina, das religiões grossas e finas, elementares e profundas, da ideia toda. Tudo a partir de quê? Do curso intermissivo, da multidimensionalidade, do parapsiquismo. De modo que o bem-estar
está nas nossas mãos. Quem é que quer aumentar seu bem-estar? É só um processo de reflexão. Aumenta a sua auto-reflexão. Você vai aumentar seu bem-estar. Mas fala. Então, para essas pessoas que não têm a mente abstrata ou a mental somática, que não conseguem compreender o sentido, o plano das ideias como prático, né, vivencial, de expressão, né, aquilo é só mais teoria e para elas efetivamente não é um bem-estar ali. Porque elas não... Agora, uma das coisas que são os tropeços para a gente, você entender as pessoas e as pessoas entenderem você, é o problema dos séculos de monarquia, feudalismo e oligarquia. Isso aí ainda influi demais na cabeça das pessoas. É aquilo que eu mostro àquela moça lá no Rio, que lá no Rio as coisas tudo bem, mas ela quis voltar para Uberlândia. Lá em Uberlândia ela estaria na corte. Agora em Copacabana, com tudo aquilo, tudo fácil para ela, aquelas coisas todas, ela não aparecia em nada. Ela fica pequena. Né? Não era socialite de alta expressão. Agora em Uberlândia ela seria, lá eu reino, aqui eu não existo. Por isso que Então veja, isso aí é a oligarquia, é o processo do feudalismo, é a monarquia, é o problema da corte. Agora, a hora que a gente fala, olha, o que interessa são as ideias. A minha pessoa não vale nada. Isso ofende esse povo todo. Não. Todo mundo cai fora a hora que eu falo. Você não quer ficar perto de mim. Você está entendendo? Mas além disso, para algumas pessoas delas, isso é extinção mesmo, né? Porque a pessoa só tem a parte do ego, né? Então ela deixa de existir, deixaria mesmo, da concepção. Agora, então, o verdadeiro bem-estar é esse que você entende até essas pessoas. Elas ainda não dão para entender você, mas você já é obrigado a entendê-las. Porque tem consciência, até usa a consciência. Agora, eu queria perguntar outra coisinha rapidinho. A gente, quando, nessa coisa do bem-estar ainda, a gente quando chegar a serenão, né, vai demorar, né? Se você souber responder isso. Não, você vai ser rápido. Não, a gente vai... coitado. Então a gente vai... Quando a gente chegar a CL, né... Ele não quer nada. Planejamento de longo prazo, né? De longuíssimo prazo. Aí, o que eu queria te perguntar, se você souber responder. Não é comodismo isso, não. A gente não precisa voltar, não ao planeta, mas a esse nível de agregação de energia, de matéria, esse correspondente ao intrafísico que nosso hoje em dia? A CL, não. Agora, eu acho que o próprio serenão chega num certo ponto que ele fica mais para lá do que para cá. Vai chegar um ponto, então, que aí ele assume a condição da consciência livre. Mas agora, muita coisa disso a gente não entende, né? O nível que a gente não entende. Eu estou procurando entender atualmente, com mais critério, o processo do desassediado permanente total. Que eu vejo que isso... Eu falo muito aqui para vocês, isso não é fácil. Não é difícil. Né? Não é fácil. A primeira coisa, por exemplo, que eu vejo é o seguinte: ontem eu trabalhei durante, principalmente da tarde para a noite, com consciências totalmente perturbadas. Agora veja, eu nem perguntei, nem sei de onde elas vieram. Mas esse ano, por exemplo, foram as piores que eu já enfrentei. Foi ontem. Agora, é dessas que eu tinha que parar com tudo, exteriorizar a energia, até tudo ficar branco, de ectoplasmia em torno de mim. Mas depois também vem aquele banho, né? É o banho de salvação final. Dá um enxágue a você, que você limpa tudo, aí a sua cabeça amplia, dá um monte de coisa. Mas agora eu vi cada coisa ontem, em pouco tempo. Isso foi dentro de um espaço assim, mais ou menos umas 2 horas. Entende? Então você veja, eu achei muito bom. Eu não estou reclamando nada trabalho, disso. Né? Eu só fico ponderando. Como é que tem gente assim? A dificuldade que tem de compreensão. Entende? Então. Aí você começa a entender por que esses meninos, por exemplo, aí a Consel, já nasce tudo contra o mundo, contra tudo, contra todos.
É esse povo, né? Já é assim, a mentalidade está ali. Então você veja, você já pensou que a gente andando um pouco aqui, entrando no parque aí, tem onça pintada? Então, a gente tem que entender isso. Nós vivemos nesse ambiente. Como é que sabe? Cobra é coisa à toa. Agora pensa bem, uma onça pintada. Aí tem várias do parque. Como é que fica? Se tem onça pintada assim, agora pensa extrafisicamente, as onças e os onços que não tem. As hienas extrafísicas, humanas, que existem. Ontem eu vi algumas dessas. Agora, dá uma pena. Dá uma pena. Tem algumas que a gente vê que me dá vontade de fazer carinho, do jeito que eu faço, por exemplo, lá com a Crista, sabe? A gatinha. Mas aquilo é impossível. Não dá. Totalmente impossível. Há um gap entre a gente, há um fosso, um abismo na situação difícil. Para você fazer uma interação é uma dificuldade. É que não, você tem que apagar às vezes para poder... Então veja, numa hora dessa, uma pessoa que passa por um processo desse, ela vai olhar para a holoteca, vai dar um desânimo danado, se ela não tiver cuidado. O que adianta todo esse conhecimento, toda reunião, esse acervo de cognição perante uma consciência dessa? Outra, por exemplo, vieram duas fazendo um duo, você está entendendo? Uma dupla. Agora, eu não sei de onde é, nem o que é, não. Umas, as primeiras que apareceram, eu consegui localizar. O mais, eu não perguntei o que era. Mas você procura ver mesmo? Não, eu não procuro ver, não procuro ver nada, não. Eu procuro exteriorizar para ajudar tudo que eu posso ver. A minha energia sempre ajuda. Porque eu estou condicionado, você está entendendo? Eu não estou sozinho. Mas estou então sempre ajuda. Ver a situação claramente, não a situação como um todo, mas visualmente. Agora, por exemplo, eu funciono melhor nisso, às vezes, do que o próprio enumerador. Por causa do meu corpo humano. Eu estou mais próximo deles do que o enumerador. Agora, então, eu sei que tem coisa muito mais próxima da gente, mas então ainda nesse nível mais próximo que a gente está tentando, no geral, chegar, né? O que a gente ganhar de percentual de domínio ou de extrafisicalidade, né, a gente não perde, né? O que for dominado mesmo, né, na proporção de intra, extra, né? Você não perde nada desde que você faça assistência. Eu, por exemplo, não me dá branco em nada, não há gap dentro do trabalho que eu faço. Eu, por exemplo, dormi 4 horas, levantei, trabalhei mais umas 5 horas. Foi um rendimento enorme essa noite. Agora de madrugada, de manhã, como eu não disse, trabalhei mais algumas horas, foi um monte de coisa. Já deu servição para o Everton. Ele estava se mexendo. Mas isso é porque você está, à medida que você avança, você está preenchendo os espaços que abrem com os mais necessitados. Às vezes até lá no outro extremo. Pois é, mas o que é bom para mim hoje é que eu não preciso ir atrás, eles vêm. A melhor coisa que tem é você ser assediado consciente. Olha, é uma coisa absurda que eu estou falando, isso é um paradoxo, muita gente às vezes não entende. Vê se me entende. Olha, eu vou repetir. A melhor coisa que te dá mais bem-estar é ser assediado autoconsciente. Para quem está nesse trabalho, né? De desassédio, de assistência. Eu não preciso ir lá atrás, eles vêm. Você já pensar que a maioria aí do povo que quer fazer assistência, você tem que ir lá para assistir a pessoa, no assistir do lugar dele, todas as coisas que são feitas. Eu não. Quer dizer, eu sou um atrator de assediador, que é o máximo. E eu não estou falando que são vocês que eu estou atraindo, não é isso. Estou falando que são vocês. Vamos entender disso. Professor. Agora, é o máximo, é o máximo. Então, veja, é muito mais prático. É aquele negócio de não fazer a barba e fazer a barba. O que eu faço hoje é não fazer a barba. Quer dizer, tem muito menos trabalho para me manter. Professor, quando o senhor coloca que para nós é até difícil quando olhamos para o holociclo e vemos a quantidade de livros... Não é você.
Não. É uma pessoa dessas, a hora, se ela passar por um problema desse, eu pensei que fôssemos nós diante da assistência. Que ela vai chegar lá e falar assim, não, mas tudo é teoria. Perante aquelas consciências que eu vi, o que adianta isso? Eu não posso pegar essas estantes e bater na cabeça daquele povo. Entendi. Eu entendi uma saída. O gap, a distância é imensa. Eu entendi que fosse, muito. No caso, uma reflexão nossa, ao depararmos com o ciclo e vermos consciências tão ainda em nível tão primário. Então, o que eu queria perguntar ao senhor, na verdade, essas consciências, mesmo hoje em forma assim, animalesca, elas podem ter sido gênios. Agora, escuta, essas não têm forma animalesca coisa nenhuma. Não? Não. Elas têm aparência, faz o que bem entende com isso, domina o processo da energia. Agora, o que se passa? Eu mesmo falei com eles, não levem essas consciências para a minha OFIEC. Não. Eu mesmo dei o ponto. Porque de vez em quando eu me permite dar o ponto daquilo que eu acho. Eu não quero porque... Você pode falar? Senão vai me criar problema lá para colocar outras. Ah, tá. Então, essas aí são tomate podre no meio da coisa, pode, entende? Apodrecer tudo que aparecer lá. Então agora, elas aparecem por que forma? Qual a tipo forma? Mega assediadores. E eles em dupla. Você está entendendo? É dos bravos. Agora, eu nem fiquei sabendo direito, porque eu queria ver se eu já conhecia alguém, se era do povo que eu já trabalhei antes, mas não vi nada, é gente nova. Agora, não sei também por que vieram para mim. Entende? Tudo tem sua razão. Professor, mas a forma, eu sei que são consciências, mas a forma com forma humana? Tem forma humana, pelo contrário, eles apresentam forma humana e se enganam muito bem, apessoados. Qual o encaminhamento? Aí é que eu fiz. Mas você há de ver as energias, a intensidade. Eu sei da história, não é por causa deles, mas é pelo efeito que eles causam dentro do meu micro-universo consciencial. Entendendo? A hora que o meu negócio entra e que tudo começa a dar sinal, que é aquilo que eu falo a sirene do submarino, porque está entrando água no submarino. Eu tenho uns negócios desses comigo. Agora, eu estava vendo a televisão lá e com um livro na mão. É a minha técnica, né? Lá vendo, anotando, lupa, caneta, papel e pasta. Onde eu estou tem papel, caneta, papel, pasta e tal. Então eu estava lá. Quando eu notei o negócio, eu falei, aqui agora o negócio é mais sério. Aí deixei tudo, parei tudo e comecei a trabalhar. Tá? Agora, o ambiente lá estava bom, porque estava mais frio. Entende? Foi fácil mexer com o processo de ectoplasmia para ver. Alguns minutos depois, eles levaram os dois. Mas também outra coisa, eles perderam a liberdade. Né? Porque seguraram os dois, deram um jeito. Agora, é gente que escapou danado da vida com um monte de coisa. Eu comecei a pensar se não era o processo do 11 de setembro, se era alguma coisa, mas ainda não sei bem o que é. Qual é o encaminhamento? Isso foi ontem à noite, sabe? Entre mais ou menos 5 e 7 à noite. Da noite. Hein? Eu queria saber assim, o encaminhamento, nesse caso, o encaminhamento. O senhor falou que eles perderam a liberdade, mas o que é feito assim para... Eles foram para onde? Assim? Para mim, eles foram para uma dessas comunidades de transição que tem, mas eles não foram para interlúdio, nada disso, não. É coisa mais baixa aí do negócio deles. É do seguinte, eles também levaram, porque tem que ver a turma que está atrás deles. Tem um monte de gente. Então, só para entender assim, essa sequência, tem a OFIEX e tem essas comunidades mas se não fosse as comunidades, nós estávamos perdidos. A comunidade às vezes vem antes. A Terra já teria implodido tudo, isso aqui não ia durar uma semana. Vem antes da OFIEX. Muitas, sempre existiu, senão nós estávamos perdidos. Não é Agora, tem comunidades dessa aí mesmo que já está de tal maneira que eles nem sabem onde é que é, igual que é o processo da minha OFIEX. Eles não conseguem, eles mesmos,
alcançar, atingir. Então, muito dessas consciências que vão para a OFIEX, às vezes é encaminhado dessas Comunex, então, né? Não, uma coisa com a outra, depende para onde vai. Tem outras que vão para algumas mais suaves, mais abertas, mais libertárias, que já estão preparando já para fazer a ressoma, né, do povo. Essas aí já são diferentes. Agora, eles vão ficar num período lá de concentração, tipo campo de concentração, só que tem que suave. Mas o dívido do povo deles. Eu tenho que ver os escalões desse povo, tudo que está atrás deles. Esses aí são líderes. Na cara. Professor? Agora, por exemplo, eu não sinto essas coisas que eles sentem. Na hora que eles vêm, eu sinto o que eles sentem. Você está entendendo como é que é? É igualzinho aquele caso que eu mostrar para vocês, que eu fui estudar com os pessoas epiléticas. Entende? Então você sente, vê a perturbação da memória, vê aquela coisa toda. Com eles aí, ontem eu senti tudo, o processo todo, como é que é. Agora, eu sinto, passa aí uns minutos, não tem mais nada. Voltei tudo ao que eu era, não tem nada. Não há, assim, nenhuma relíquia, não há nada, vestígio, não sobra resquício negativo de nada, entende? Isso é que eu chamo de desassim. É desassim. Entende? Agora, eu só fico pensando naquilo ali, e a força que tem. Ontem, por exemplo, a força que eu tinha, eu notava direitinho a central estatística funcionando através de mim. É total, a alto nível. Agora, veja, a minha vida melhorou muito. Quando eu era mais moço, isso era praticamente todo dia. Agora, eu acho que não é porque eu estou melhor que eu não tenho esse povo, não. É por causa do meu serviço. Se eu tivesse isso todo dia, eu não ia trabalhar aqui, não daria. Isso ia, você está entendendo? Ia fazer uma turbulência na minha vida. Por exemplo, quando eu trabalhava, passei 12 anos sem ter muita vida pública, que negócio todo é por causa disso, para fazer desassédio, para ver se melhorava. E outra coisa, muitos eu estava trabalhando também com vocês ainda, ou o resto de vocês, ou resquício de alguma coisa. Você está entendendo o que quer dizer? Por causa do processo, para preparar. A hora que eles falaram assim, ó, não, você tem que esperar aí umas 2 gerações. Então vamos esperar carregando pedra. Vamos trabalhar, ajudar. É aquele negócio que eu falo, por exemplo, você faz uma previsão do que vai acontecer, depois você vai para a rua para ajudar aquilo a acontecer no positivo. Não adianta só prever. Tem que participar. Agora, gente, tudo a coisa mais séria é a autolucidez. É a autoconscientização da realidade. Você tem que ter uma autoconscientização relativa, mas funcional, teática, de tudo que ocorre com você. Isso é que é o ideal. Eu, por exemplo, aqui, ó, tudo que está ocorrendo eu sei. Mas, por exemplo, eu não sei nem o objetivo deles, o que é. Não me interessa também, porque isso aí não é da minha alçada total. Entendeu o que quer dizer? Aquilo que diz respeito ao meu cargo, à minha função, ao meu desempenho, ao meu trabalho, à minha tarefa, eu sei. Entendeu? Então, essa autoconscientização daquilo que você faz é o que vai dar o bem-estar para a gente. O verdadeiro bem-estar é esse. A hora, por exemplo, que eles foram levados, encaminhados, eu estava lá, voltando, a hora que eu comecei a abrir o livro de novo, para ver onde é que eu parei e tal. Está entendendo? Deu aquele processo de euforia imensa. Né? Eu, na mesma hora, adentro no livro, esqueço tudo que tem euforia, tudo que isso aí é negativo. Eu não entro nessa. Essa euforia é devido ao trabalho que foi feito? Não, porque temporariamente você vira consciente. Sim. Acoplou, né, com a central. Olha aqui, uma boa parte de vocês, quando vocês forem conscientes, vocês vão se sentir melhor que nesse corpo que você tem. Um monte de gente aqui. E eu não estou falando comigo, que estou com 77 anos, não. Mesmo a jovem, toda cheia. Você está entendendo? Toda cheia de vida por aí. Isso.
Professor, qual o impacto dessas duas consciex na sua OFIEX, que o senhor sugeriu para não... Eu só falei com eles para não levar, porque nós estamos trabalhando lá, tem gente, e eu sei que vem mais gente. Pessoal, então não vamos levar, não. Eu, às vezes, tenho um jogo de mão para falar certas coisas, eles também me escutam. Pessoal, tem chance de vocês levarem, é melhor levar. Então eles vão levar, porque esses aí são difíceis. Você tem que melhorar as grades. As grades que eu tenho lá são de bambu. Esses aí tem que ser de aço. Entendeu? Para segurar a barra, a pessoa não vai não. Matéria de energia. Dá para explicar o que você falou que eles sentiam, se sentiu tudo o que eles sentiam. Dá para explicar o que eles sentiam? Não, o caso é o seguinte, eles chegam e pensam que dominam tudo como eles estão acostumados a fazer. Agora, a hora que vem os dois e coloca, potencializa, faz o sinergismo de toda a força em cima deles, eu comecei a trabalhar diretamente, movi meus braços, mexi com as coisas e deixei. Daí a pouco eu vi que eu estava descoincidido com os processos todos. Aí, vem a energia, aquilo vinha tudo em cima. É um tsunami. Envolve tudo, aquilo anula na hora. Entendeu? Agora, por exemplo, num caso desse, antigamente, em certas situações, eu usava até o mantra. Se eu fosse usar o mantra ali, eu ia criar problema. A gente não ia fazer assistência. Porque eles iam ficar atordoados, eles iam ficar um pouco alterados. Agora não, eles não perderam a consciência, só pelo contrário, eles vão ficar mais conscientes cada vez mais agora, da realidade deles. E tem que se enfrentar, é a saída. Professor. A hora que bate nesse nível é porque já está na hora da reciclagem. Eu já sei. Isso aí é a regra comigo. Quanto tempo mais ou menos, tem algum tempo em que um assistido ficaria na OFIEX? Não, aí vai depender das ligações deles. Entende? Às vezes pode ser anos. Na OFIEX não, mas em outro lugar pode ser anos. Devido ao processo de assistência. Porque daí a pouco ele vai passar, ele vai mudar de partido. Ele muda do outro lado do rio, está entendendo como é que é? A hora que faz isso, ele vai começar a fazer assistência. Essa assistência, então, eles priorizam. Não só a própria consciência prioriza, como também aqueles que estão assistindo essa consciência vão priorizar isso. Então, isso... Agora, é muito bom você mexer nisso. É melhor você trabalhar com a colmeia, com todas as abelhas, do que trabalhar com uma abelha só. A hora que junta os dois ali, você já está trabalhando com a comunidade deles. Aqui vem tudo. Questão das é o partido. Você está entendendo como é que é a comunidade, essa física. Laudo. Agora você já viu o nível. E quem estava com você de amparadores? Só o enumerador ou tinha mais amparadores nesse momento? Não, tinha mais gente aí, mas eu não sei que ia identificar não, porque eu estava trabalhando, né, no meu lado aí. Quando eu estou assim, eu estou totalmente imerso. Focalizado. É. Ok. Professor. Agora, já tinha ocorrido, antes desses dois, já tinha ocorrido alguma coisa que eu percebi. Professor. Foi mais ou menos lá pelas 5 horas. Você está entendendo? Uhum. Eu estava sozinho em casa, aquele negócio todo. Aqui. Você sabe que eu estou sozinho hoje, também, né? A Graça viajou. Uhum. Professor, em tese, dá para considerar que uma consciência só alcança o bem-estar cosmoético? Depois que eu não entendi. Em tese, pode-se considerar que uma consciência só alcança o bem-estar cosmoético quando ela quitou seus débitos? Não. Não? Ela começa a ter pequenos bem-estares. Pequenininha, aquilo vai expandindo. Agora, o verdadeiro bem-estar, geralmente, no início, ele é mal compreendido. As pessoas não sabem o que é. Elas querem uma coisa que não deve ser, que aquilo não é o ideal para elas. O bem-estar que ela está querendo, o correto, é esse aqui. Ela quer aquilo. Isso é um erro. Isso é ignorância. Tem muito disso. Qual o equilíbrio entre o bem-estar, né, cosmoético, e você está trabalhando, está fazendo as coisas que tem que fazer, alinhado com a sua proexis, e aquele bem-estar da pessoa que não está fazendo nada? Ou nada que eu não digo existe assim. Isso. Não existe bem-estar da pessoa que não está fazendo nada. Isso é bobagem.
Sim, mas eu queria saber a diferença. Ele é operoso, ele é laborioso, ele é frutífero, ele é prolífico. Não pode ter bem-estar sem nada. Se eu, por exemplo, começar a pensar, não tem nada para fazer, isso é a pior coisa que tem. Isso não é bem-estar, isso é mal-estar. Eu entendi, é porque às vezes eu colocava assim, ó, quando você está muito bem, calma isso lá. Falando. Mas para a pessoa entender... Quando a pessoa está muito bem, ela está péssima. A maioria aqui é assim, por quê? Ela está querendo justamente isso, ela está querendo um vazio, a oquidão, a vacuidade, o nada, o zero. Isso aí não resolve. Entende? Agora, o que eu quero dizer para vocês, por exemplo, olha o meu bem-estar, vamos examinar bem o meu bem-estar. Vem essas consciências, vem dar, etc., a gente influi muito. Elas querem influir demais na vida da gente. Eu acabo influindo mais na vida delas do que elas na minha. Agora veja, isso me dá um bem-estar imediato. Entende? Aquilo me dá uma verdadeira euforia na história. Pois é, eu vi que vai haver uma melhora. Agora, a partir deles, quantos não vão melhorar? Entendeu? Agora, sou consciente de tudo isso. Por isso que eu falo, a autoconsciência é a alma do bem-estar. As pessoas que querem ter bem-estar apenas por uma comodidade física, isso é burrice, isso é infantilidade, isso é bobagem. É porque tem certos momentos evolutivos que a gente atravessa fase de turbulência, né? Eu digo, vou me colocar como cobaia. Estou lá e tem um momento que dá muito mais desconforto, você tem que estar lidando bem com esse desconforto, e eu vejo assim que a tendência do bicho é buscar aquele bem-estar, que na verdade é o bem-estar ocioso, efêmero, não é? Que é negativo. Mas eu tenho que lutar contra esse bicho de querer buscar aquele bem-estar. E às vezes ele pode acontecer, e eu não sei se ele está positivo ali ou se eu estou fugindo, entendeu? Porque eu estou num momento assim agora, tipo, eu estou bastante desconfortável com as coisas, estou mexendo em certas situações que eu não mexia há muito tempo. Então eu estou em uma fase assim de uns meses já com muito desconforto. Então eu tenho essa dúvida, porque às vezes eu quero um bem-estar para dar um alívio. Esse desconforto é evolutivo. Sim, é um desconforto evolutivo. Que venha esse desconforto, ele é ótimo. É a crise de crescimento. Não, eu sei, mas é o que eu digo assim, o fôlego vai até um certo ponto. Aí você tem que dar uma acalmada, entendeu? E eu não entendo o que é o positivo aí desse momento que você dá um break, assim, dá uma pausa. Sim, mas aí faça a autoconscientização, faça uma reflexão sobre o assunto que você vai decidir. Você falou que às vezes esse bem-estar é mal compreendido, se quer um bem-estar quando na realidade deveria ser outro. Como é que se sabe que esse bem-estar que se quer é equivocado? As pessoas não sabem qualificar o que é bem-estar. Que ela ainda não passou por bem-estar profissional. Ela é só amadora em matéria de bem-estar. Mas como é que a gente pode saber? A maioria das pessoas na Terra, elas são ótimas de baratosfera, mas são péssimas de comunex superior. Elas não entendem nada disso. Então, elas têm um bem-estar que é sair daquelas tragédias de lá. Então, é isso aí que ela está falando. Uma situação de descanso, de férias, de boa vida, dolce far niente, rede, sombra e água fresca. Isso tudo é bobagem. O problema não é esse. O problema de bem-estar é uma coisa íntima, do micro-universo consciencial. É a autoconsciência dessa realidade evolutiva. E sempre envolve o outro. Uma pessoa que pensar em bem-estar só para o egão dela, ela nunca vai alcançar bem-estar nenhum. Sempre tem que colocar o outro. Então, a maioria ainda não faz isso. Você veja, as pessoas maduras, veteranas, a maior dificuldade que elas têm para entender o meu processo da conscienciologia é a hora que eu falo. As ideias estão acima da sua pessoa, acima da minha, acima da sua, acima da dela, acima da dele. Ou tem dificuldade para isso. Até entender isso. O parâmetro principal seria isso, o seu bem-estar tem que envolver o bem-estar de outra pessoa. Isso aí é o meu foco. E essa autoconscientização, ela tem que ser natural, é sua. A gente não precisa falar isso para você. Você já vive assim. Dá aqui uma última pergunta. Estou com 35 anos e não me sinto bem em meu trabalho. Tenho uma empresa na área de marketing com ênfase em eventos e não sinto que esse seja meu caminho.
porém estou com muita dificuldade de encontrar meu caminho. Assisto às tertulias todos os dias e me identifico muito com todo esse processo. Há como juntar a vida profissional, pé de meia, e a conscienciologia? Sim. Eu não fiz isso na minha vida inteira. Agora, eu consegui alcançar uma coisa mais ou menos tranquila quando eu estava chegando aos 36 anos. De modo que vamos pensar nisso e raciocinar o modo de fazer a coisa, ver o essencial, o prioritário, que a gente alcança isso, não há dúvida. O processo é o seguinte: insista, não desista. Agora, veja o prioritário, o ideal. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, eu sempre falo isso. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 53 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 5 perguntas respondidas online, 13 votos online. Teremos o recado da Lorela, palestra da Sinvex, e do Fábio pela OIC. 13 verbetes para a eleição de hoje. Beatice, behaviorismo, beleza, beneficência, contrapontologia, hipocrisia política, mirmíndone, miudeza, mundividência, neohistória, objeto ritual, reprodução intrafísica e testemunho. Boa tarde a todos. Para quem não sabe, a Sinvex está realizando nos segundos e quartos domingos do mês palestras gratuitas online. Então, o site é asinvex.org.br. E nesse domingo agora vai haver um tema muito interessante às 3h da tarde. Implicações do parapsiquismo na juventude. Então é um tema bastante prático para todos nós e compareçam online para assistir essa palestra. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, eu gostaria de convidá-los a participar do Dia de Ação em Saúde Consciencial, que ocorrerá no dia 12 de outubro, segunda-feira, das 8 horas até as 17h30, no campus da OIC. Para quem não conhece, o Dia de Ação em Saúde é um evento coordenado pela OIC, que conta com a participação de diversos especialistas na área de medicina, biologia, veterinária, nutrição, finanças pessoais, e que vão estar prestando atendimentos gratuitos aos componentes da CCCI. Nós também teremos palestras, oficinas e atendimentos consciencioterápicos. Obrigado. Para amanhã, teremos verbete beneficência, ganhou com 7 votos. Obrigado e uma boa tarde a todos.